Falar com Deus é comum. 15ª semana, terça-feira, dia 14/7/2026. Dor dos pecados. Apesar dos muitos milagres que o Senhor realizou nelas, algumas cidades não fizeram penitência. O Senhor também passa ao nosso lado. Vejamos. Ao abandonar Nazaré, Jesus escolheu como lugar de residência a cidade de Cafarnaum, designada em algumas passagens do Evangelho como a sua cidade. A partir dela, radiou a sua pregação pela Galileia e por toda a Palestina. É possível que se hospedasse em casa de Simão e que fizesse dela o centro das suas viagens apostólicas por toda a região. Como também é muito provável que não tenha havido outro lugar onde Jesus fizesse tantos milagres como nesta cidade. Na margem do norte do lago de Genezaré, são muito longe de Cafarnaum. Estavam situadas outras duas cidades onde Jesus também realizou muitíssimos milagres. Mas, apesar de tantos sinais, de tantas bênçãos, de tanta misericórdia, as pessoas desses lugares não se converteram à passagem de Jesus. O Evangelho da Missa menciona as fortes palavras do Senhor a todas essas cidades, que não quiseram arrepender-se dos seus pecados. Mateus 11, de 20 a 24. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivesse feito os milagres que se fizeram em vós, há muito tempo que elas teriam feito penitência. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Hás de ser abatida até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse feito os milagres que se fizeram em ti, talvez existisse até hoje. Tantas graças e tantos milagres, e no entanto, muitos dos habitantes destas cidades não mudaram, não se arrependeram dos seus pecados, chegaram até a revoltar-se contra o Senhor. Dirupanos vicula, aeron, et consiciamos a nobis innum ipsorum. Quebremos os preceitos do Senhor e sacudamos de nós o doce jugo. Estas palavras do Salmo 2 têm se repetido em tantas ocasiões. Salmo 2, 3. São incontáveis os momentos e as situações em que o Senhor parou ao nosso lado a fim de nos curar e nos abençoar, alentar no caminho do bem. Recebemos dele muitas bênçãos e ele espera de nós correspondência, um arrependimento sincero das nossas faltas, uma verdadeira detestação do pecado venial, deliberado e de tudo aquilo que de uma maneira ou de outra nos separa dele. O Senhor ouve-nos sempre, de maneira especial, quando procuramos com desejos de mudar, de recuperar o caminho perdido, de começar de novo com o coração contrito e humilhado. Salmo 50, 19. Esta deve ser a nossa atitude habitual e de um arrependimento humilde, porque tem sido muitas as ocasiões em que, conscientemente ou não, fomos rebeldes à graça divina e porque a ofensa é tanto maior, quanto maiores temos sido as provas de amor de Deus na nossa vida. E quem é tão cego a ponto de não ver Cristo, que lhe bateu carinhosamente a porta uma vez e outra? Frutos que a contrição produz na alma. Vejamos. Deus não desprezará um coração contrito e humilhado. Um coração contrito significa um coração partido, como quando uma pedra se parte e se desfaz em pedaços. E chama-se contrição a dor das faltas e pecados, para significar que o coração endurecido do pecado, de certa maneira, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Catecismo de São Pio X, números 684, 685. Também, na linguagem corrente, costumamos dizer: partiu-se o meu coração, para exprimir a nossa reação perante uma grande desgraça que comoveu o mais íntimo do nosso ser. Coisa parecida deve acontecer-nos ao contemplarmos os nossos pecados diante da santidade de Deus, do amor que Ele nos tem. Não é tanto o sentimento de fracasso que qualquer pecado produz numa alma que segue a Deus, mas o pesar de todos nós termos separado por pouco que seja do Senhor. O que nos deve levar, portanto, a pedir perdão muitas vezes a Deus e, sobretudo, o amor. Pois são incontáveis os momentos em que não correspondemos como deveríamos ao amor divino que nos cumula de graças. Lembrou-se o meu amigo dos seus pecados, e
por temor ao inferno e chorar não pôde. Pediu lágrimas ao amor, mas a sabedoria respondeu-lhe que mais frequente e fortemente haveria chorar por amor do seu amado do que por temor das penas do inferno, pois agradam-lhe mais os prantos que são por amor do que as lágrimas que se derramam por temor. R. Lowe, livro do amigo e do amado, 345. No exame de consciência diário, devemos, pois, ver as nossas faltas, sobretudo, como ofensa a um Deus que é Pai e nos ama como se fôssemos filhos únicos. Se não relacionamos as nossas faltas e quedas com o amor de Deus, é fácil que nos sobressaltemos ou nos deprimamos por reaparecerem erros ou defeitos que julgamos ultrapassados, ou que culpemos o ambiente externo ou outras circunstâncias semelhantes pelas nossas fraquezas. Então, não encontraremos motivos para manter essa atitude habitual de contrição, de arrependimento e de reparação pelos pecados. E a alma afasta-se do caminho da humildade e não chegará a Deus, que está tão próximo de nós, precisamente quando nós nos afastamos. Nunca estamos quites com Deus. Pelo contrário, somos como aquele devedor que não tinha com que pagar. Mateus 18, 25. Sempre estaremos precisados de recorrer à misericórdia divina. Senhor, tende piedade de mim. Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5, 8. Dizemos, com as palavras daquele publicano que, cheio de humildade, conhecia bem a realidade da sua alma diante da santidade de Deus. Também nós não podemos reagir diante dos nossos defeitos e pecados como se tratasse de algo inevitável, quase natural, pactuando com eles, mas pedindo perdão e recomeçando muitas vezes. Diremos ao Senhor: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Lucas 15, 18 e 19. E o Senhor, que está perto dos que têm um coração contrito, escutará sempre a nossa oração. Santo Agostinho, Tratado sobre o Evangelho de São João, 15, 25. Jesus passa constantemente pelas nossas vidas, com aquelas cidades da Galileia, e convida-nos a ir ao seu encontro, abandonando os nossos pecados. Não adiemos essa conversão cheia de amor. Nunc, Calpieps, agora começo. Uma vez mais, com a ajuda do Senhor. Agora recomeço. Amém. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo. Pedir o dom da contrição, obras de penitência. Vejamos. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. O Senhor deve ter pronunciado essas palavras com imensa pena, ao ver que a graça por ele derramada, as mãos cheias, não penetrava nos seus habitantes. Seguiam os dias, davam mostras de admiração diante de uma cura, mostravam-se complacentes, mas no fundo das suas almas seguiam Cristo de longe. Nós temos que pedir ao Espírito Santo o dom inefável da contrição. Temos de esforçar-nos por fazer muitos atos dessa dor de amor, que é a essência do arrependimento veraz. E teremos de fazê-lo de modo especial quando ofendemos o Senhor a um ponto mais importante e sempre que nos aproximamos do sacramento da confissão. A hora do exame de consciência é também durante o dia. E para que os atos de contrição estejam à flor da pele, será muito proveitoso fazermos ou meditarmos a via sacra. E meditarmos ou lermos a paixão do Senhor. Por exemplo, às sextas-feiras. E não nos cansarmos jamais de considerar o infinito amor que Jesus tem por nós. A dor sincera dos pecados nos traz necessariamente consigo uma dor emocional. Tal como o amor, a dor é um ato de vontade, não um sentimento. Assim como se pode amar a Deus sem experimentar efeitos sensíveis. Pode-se ter uma profunda dor dos pecados sem uma reação emotiva. Em contrapartida, é preciso cultivar uma atitude da alma
que nos leve a afastar-nos de todas as ocasiões de ofender o Senhor e a praticar obras concretas de penitência pelas vezes em que não fomos fiéis à graça. Com que obras de penitências podemos desagravar o Senhor e agradar-lhe? Por meio da oração, dos jejuns e da esmola, pelos pequenos sacrifícios, pela paciência nos desgostos e contrariedade, pela aceitação dos fardos próprios da profissão e da fadiga que o trabalho traz consigo. Devemos também esmerar-nos em receber o melhor possível a graça da confissão, aproximando-nos desse sacramento bem preparados e sinceramente arrependidos das nossas faltas e pecados. Não nos esqueçamos de que a contrição reveste a alma de uma particular fortaleza. Devolve-lhe a esperança, a paz e a alegria. Faz com que o cristão se esqueça de si mesmo e se entregue ao Senhor com mais delicadeza e finura interior. Dirige-te a Nossa Senhora e pede-lhe que te faça a dádiva, prova do seu carinho por ti, da contrição, da compulsão pelos teus pecados e pelos pecados de todos os homens e mulheres de todos os tempos, com dor de amor. E, com essa disposição, atreve-te a acrescentar: Mãe, vida, esperança minha, guiai-me com a vossa mão. E se há agora em mim alguma coisa que desagrade o meu Pai Deus, concedei-me que eu perceba e que os dois juntos a arranquemos. Continua sem medo, ó Clementíssima, ó Piedosa, ó Doce Virgem Santa Maria. Rogai por mim, para que, cumprindo a amabilíssima vontade do vosso Filho, seja digno de alcançar e gozar das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Falar com Deus